Quanto custa produzir e publicar um livro de autoridade, um livro profissional que possa projetar a sua carreira? Não um livro de poesia que você queira escrever porque era seu sonho, ou um livro sobre a sua família que é algo muito íntimo. Estou falando de livros profissionais que projetem a sua carreira e que tornem você uma referência. Eu vou te passar aqui quais são os valores, eu vou abrir os valores, a nossa planilha de 2026 da Mentor Autor e também vou falar para você a projeção de como fazer isso sozinho. Eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, mentora literária, ghostwriter e uma das sócias da Mentor Autor. A Mentor Autor é uma empresa especializada em projeção de autoridade por meio do livro. E eu vou te passar agora todos os custos do começo ao fim da produção de um livro, seja para fazer com a gente, seja para fazer sozinho. É importante a gente lembrar que quem faz sozinho paga com tempo, né? E quem faz com a gente paga com dinheiro. Então, a gente precisa saber qual é o seu momento de vida e a sua realidade. A primeira etapa é aquela que vai durar mais tempo, a etapa da produção do manuscrito. Então, aqui na Mentor Autor, você pode fazer o seu manuscrito por meio da mentoria de escrita ou por meio do serviço de ghostwriter. Na mentoria de escrita, eu te oriento, fico com você, leio tudo que você escreve, em até 3 meses esse livro tá pronto, a gente vai se encontrando, vai se falando e eu vou te conduzindo na escrita do seu livro. Esse serviço hoje tem um investimento de R$12 mil. Se você não tem tempo nenhum, você quer que eu escreva o seu livro para você, esse é o serviço de ghostwriter. Eu posso transformar o seu curso em livro, transformar a sua metodologia em livro, transformar o seu workshop, a sua palestra, ou até mesmo fazer entrevistas com você e depois eu transformo tudo isso em livro com a sua linguagem, com o seu vocabulário, é claro. Esse serviço tem um investimento de R$25 mil. Stefania, mas eu não tenho 25 mil, não tenho 12 mil, não consigo ter esse serviço agora. Temos uma outra alternativa. Nós temos aqui hoje uma inteligência artificial treinada por mim com a minha metodologia para que ela possa te assessorar na produção do seu livro. Você pode vir construir o alicerce do seu livro comigo num serviço que hoje a gente chama de imersão de escrita, que é um encontro de 2 horas em que você sai com os capítulos estruturados do seu livro. Eu sei que parece uma loucura, mas isso é metodologia e experiência, know-how naquilo que eu tô fazendo, né? Então hoje com esse valor você consegue fazer a imersão de escrita comigo. Depois você tem acesso à IA, a Stefania. A Stefania é a nossa agente treinada e você vai escrevendo o livro junto com ela, ela vai te orientando ali ao longo da produção e você traz para mim ao final do processo e você contrata a leitura crítica, a revisão crítica, que vai ser de acordo com o número de laudas, número de páginas, mas vai girar em torno aí de R$2 mil a R$3 mil mais ou menos, tá? Então você já economiza bastante. Stefania, eu não tenho um valor inicial para fazer a imersão de escrita, então parte direto para Stefania, que a gente tem o link aqui embaixo e bora começar o seu livro ainda hoje mesmo. Revisão textual. Ela é obrigatória e precisa ser realizada ao final da produção do seu manuscrito. E aqui com a gente tem todo um projeto em cima desse processo, então a gente não trabalha por lauda, né? Que é o que se trabalha nos freelancers ou outros profissionais que a gente possa contratar só para fazer a revisão textual. Para você ter uma noção, aqui com a gente vai sair em torno de R$20 a lauda e ali com outros profissionais você consegue encontrar em torno de R$10 a lauda ou até menos. No entanto, você precisa depois garantir e revisar e conferir tudo isso que esse profissional fez. Veja bem, hoje é possível sim fazer a revisão textual com inteligências artificiais. Se você utilizar múltiplas inteligências, você vai ter um texto muito mais correto ao final desse processo. Você pode passar no ChatGPT, depois no Claude, depois no Gemini, depois você passa na Clarice IA, volta para o ChatGPT, então tem como você ir fazendo todo esse processo. Mas feliz ou infelizmente, até agora nós não temos uma inteligência artificial que faça o trabalho minucioso 100% de revisão textual, gramatical, ortográfica e tudo mais.
Por isso, aqui na Mentor Autor, a gente utiliza as inteligências artificiais como ferramenta para auxiliar e agilizar o processo, mas nós temos revisoras que fazem esse trabalho por aqui, ok? Depois disso, aqui na Mentor Autor, o processo natural vai ser o processo do projeto editorial do livro digital. Tá? Você já pode fazer o digital e físico se você quiser. Aqui a gente tem esse percurso, já te explico por quê. Então, dentro do projeto editorial do livro digital, a gente vai ter a questão dos registros, ISBN, o código de barras, a ficha catalográfica, o registro de anterioridade, tudo isso precisa ser feito. Além do processo de capa, que é muito minucioso, a gente tem um vídeo só sobre o processo de capa aqui também no nosso canal. E depois a gente tem a parte da diagramação do livro digital, sendo que a diagramação do livro digital nós temos dois formatos que a gente faz aqui. A gente faz o específico para a Amazon, que é em KPF, específico no programa da Amazon. Hoje a gente tem diagramadora que faz só esse serviço aqui na Mentor Autor. E a gente tem a diagramação do livro digital comum, que é aquele que você vai colocar no seu site para as pessoas baixarem, receberem por e-mail, ou que vai vender na Hotmart ou qualquer outro lugar, tá? Então são processos diferentes, são diagramações um pouco diferentes. A capa, ela vai ser a mesma em todos esses processos. Depois que você fizer uma capa completa, ela só vai ser adaptada, ok? Quanto custa isso aqui na Mentor Autor? É de acordo com o número de laudas, lembrando, laudas vai ser ali mais ou menos 1.800 caracteres ou 2.100 caracteres. A gente conta assim para a gente ter um padrão editorial, né? Mas pensa pelo número de páginas, mais ou menos. Então a gente está falando aqui de um livro em torno de 150 a 180 páginas, tá? Esse projeto ele vai sair em torno de R$6.000 aqui na Mentor Autor e você consegue investir metade desse valor se você fizer isso sozinho. Então, se você fizer todos os registros sozinho, se você fizer a sua capa sozinho, também com a ajuda da inteligência artificial, e fizer também a diagramação sozinho, aprendendo a fazer, ou contratando alguém para fazer, te ajudar nesse último processo, você consegue fazer isso por metade do valor ou até 1/3 do valor. Lembrando, quem faz sozinho vai pagar com o tempo, né? E quem não tem tempo paga pra gente. O projeto editorial do livro digital aqui na Mentor Autor vai sair em torno de R$6.000, já contando a capa, todos os registros e toda a parte de diagramação, pensando tanto na Amazon quanto na diagramação comum dos livros digitais, que é aquele PDF que a gente vai ter para colocar na Hotmart, nos nossos sites, em outros lugares, que é diferente da diagramação da Amazon por conta do Kindle, tá? Então isso é diferente. Isso você pode fazer sozinho com a ajuda de muitos tutoriais. Você pode fazer os registros sozinhos, eu acho que o custo, né, deles vai ser aí em torno de R$200. Você pode fazer a capa sozinho com inteligência artificial e depois passar por um designer, né, para deixar em alta qualidade e vai cobrar aí mais ou menos em torno de R$2.000, R$3.000, mais ou menos. E depois fazer a diagramação, seja de um formato ou do outro, e aí vai depender muito do prestador de serviço que você fizer. Você pode fazer tudo sozinho e gastar ali até R$500, ou você pode ir fazendo com diversos freelancers e fazer ali em torno de R$3.000, por exemplo. No percurso dos nossos clientes, agora vem a mentoria de lançamento e ranqueamento na Amazon. Então a gente faz o lançamento com estratégia para otimizar a chegada do seu livro na Amazon, aproveitando o algoritmo da plataforma e fazendo com que o seu livro seja visto como relevante e você consiga alcançar o status de autor best-seller e consiga ter também a Amazon indicando os seus livros. Hoje, essa mentoria com a gente está em torno de R$5.000, mas você também pode fazer esse trabalho sozinho assistindo os nossos tutoriais por aqui e gastando R$0. Aí a gente vai ter o projeto editorial do livro físico, mas antes dele, normalmente a gente faz o trabalho com os nossos clientes da consultoria de pré-venda do livro físico. Normalmente entre o lançamento do livro digital e o lançamento do livro físico, a gente faz uma ação muito estratégica de vendas, né, de pré-venda desse livro, para fazer com que os nossos clientes consigam reaver todo o dinheiro do investimento. Essa consultoria hoje está em torno de R$3.000, ou você pode também fazer a pré-venda do seu jeito, sozinho, gastando R$0.
Se esse vídeo está sendo interessante para você, já deixa o seu like aqui embaixo e não esqueça de se inscrever nesse canal. Toda semana nós temos conteúdo aqui nesse canal falando sobre produção de livro e como utilizar o livro como um trampolim para sua autoridade. Dentro do projeto do livro físico, a gente tem a questão da capa que já foi utilizada no livro digital, então a gente tem as outras etapas da capa, né? Então a capa como um todo, pensando em orelhas, lombada, contracapa e tudo mais, quarta capa. Então a gente precisa pensar nisso todo e fazer a diagramação do livro físico, que é diferente do livro digital. Tanto pelas margens, tanto pelo conforto visual, escolha de letra, tudo é diferente do livro físico com o digital, ok? E esse projeto gráfico do livro físico também vai depender do número de páginas, mas um livro médio aí de 180 páginas com a mentora autor vai sair em torno de R$8.000. Claro que isso também varia de acordo com a pessoa quer ilustrações, precisa de tabelas, precisa de outros serviços especializados. Nessa etapa a gente consegue também acrescentar muitas coisas que vão enriquecer o livro e que o cliente deseja. Se você quiser, você pode contratar outro profissional ou profissionais freelance para fazer esse processo para você, gastando mais ou menos metade desse valor, ou você pode também estudar para fazer a diagramação do seu livro físico sozinho. Mas eu acredito que você precise contratar alguém pelo menos para revisar tudo isso, porque imagina se você manda para a gráfica e você não colocou a margem correta, que do lado direito tem que ser diferente do lado esquerdo, e aí quando imprime o seu livro as pessoas abrem e não conseguem ler. Então é uma etapa muito importante e que precisa de um olhar especializado. E é importante lembrar também que quando a gente trabalha com freelancers, a gente está depositando toda a nossa energia e a nossa expectativa em cima daquela pessoa. Só que pode ser que aconteça alguma coisa com aquela pessoa. Eu tô dizendo porque eu já passei por isso, tá, gente? Eu sou autora já há quase 15 anos e já trabalhei com muitos prestadores de serviço, já fui autora independente por muitos anos. E aí o que acontece? Se você contrata um ilustrador, um diagramador, um capista, alguém, e esse alguém tem um problema, essa pessoa não vai conseguir te entregar. E por vezes, né, a gente fica ali na mão por conta daquela pessoa. É diferente de quando você contrata uma empresa, uma editora, ou você contrata a gente, a mentora autor, porque a gente tem como garantir esse serviço. Por quê? Porque nós temos várias revisoras, vários diagramadores, vários capistas. Então, se um tem problema, aquele que estava fazendo o seu trabalho, a gente vai passar para outra pessoa. E se a gente tiver com problema com a agenda, a gente vai pagar a mais com urgência, com uma terceira, com uma quarta, para que a gente tenha todo o serviço dos nossos clientes entregues na data correta. A questão da impressão dos livros, coisa mais linda que é imprimir o nosso livro e chegar em casa com o nosso nome na capa, é uma emoção que só quem já passou sabe o que é. É muito emocionante, eu me emociono todas as vezes, eu me emociono com os clientes, eu choro porque é muito emocionante. Aí não vai ter muita diferença do preço que você vai encontrar no mercado, né, de gráficas. Não tô falando de gráfica rápida que faz serviço de impressão de um pôster para você e vai fazer também o seu livro. De gráficas que façam trabalhos com livros, tá? Mas o preço vai ser o mesmo aqui ou direto, vocês vão encontrar ali em torno de R$20, em torno de 15 a R$25, depende da quantidade de páginas, depende da quantidade de tiragem. Quanto mais exemplares você vai fazer na sua tiragem, você vai imprimir, menor fica o custo unitário. Então, se o custo unitário de fazer 50 livros é, por exemplo, R$25, para fazer 500 livros, ele sai, por exemplo, a R$16 a unidade, entende? Então, isso também, esses valores não fazem nenhuma diferença, tanto aqui na Mentora Autor, quanto com as próprias gráficas que você possa fechar. Lembrando, gráfica especializada em livro, não gráfica rápida da esquina da sua casa, que faz xerox e tudo mais, não essa, tá? E aí pagou a gráfica, que vai ser provavelmente a parte mais pesada ali no momento. Se você já fez pré-venda, você já tem essa grana para poder investir. Você vai pensar no seu lançamento. Então aqui na Mentora Autor a gente termina a fase final com a consultoria de lançamento do evento do livro físico, para entender como é que organiza isso, como é que faz a questão do cerimonial, fazer com que o evento
seja a altura do livro que você passou tanto tempo fazendo, né? Como é que faz dedicatória, como escolhe a caneta, como é que escolhe o look, enfim, quais são as dinâmicas que pode fazer, como são os convites estratégicos, o que não pode faltar para ser um evento de sucesso e logo depois disso, como é que você coloca esse livro na sua esteira de produto, como que você vai utilizar esse livro como um funil de vendas, por exemplo, como que ele vai ajudar a projetar você para a mídia tradicional, como ele vai ajudar a projetar a sua carreira do ponto de vista de podcasts, do ponto de vista de convites para palestras, por exemplo. Então, todo esse serviço a gente faz aqui na Mentor Autor nessa fase final e você pode fazer isso sem custo nenhum, maratonando os nossos vídeos aqui e estudando bastante para fazer isso direitinho, montar o seu checklist e fazer o seu evento lindo também. Então, eu espero que você tenha entendido esse overview que eu dei aqui e os valores que eu te passei, lembrando sempre que sim, a produção e publicação de um livro tem um custo, não é um custo baixo, mas é um investimento muito importante. Se você tem mais para investir, você faz direto com a gente, você não tem dor de cabeça. Se você tem um pouco para investir, médio para investir, você pode contratar outros freelancers. Se você não tem nada para investir, você vai estudar bastante, maratonar bastante aqui o nosso canal e vai fazer tudo sozinho e não vai deixar de fazer e faz uma boa pré-venda e levanta o dinheiro para fazer a parte da gráfica, tá? Eu quero te dizer que aqui embaixo a gente tem um formulário de aplicação dos nossos serviços, mas eu tô louca para saber também em que estágio está o seu livro. Me conta!